Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam na santa paz do Senhor Jesus. Se você já faz parte desse canal, sempre conosco, seja mais uma vez bem-vindo. Eu sou o Micael Henrique, se você não me conhece, fique à vontade aqui no nosso canal para aprender conosco a palavra de Deus, maratonar aí os vídeos da EBD dos jovens, também da EBD dos adultos e as videoaulas de teologia. Você é um convidado mais do que especial para estar sempre aqui comigo, aprendendo a palavra de Deus. E na videoaula de hoje, conforme está aí na capa, na thumb deste vídeo, nós vamos estudar a lição de número 3 da lição dos jovens, neste que é o quarto trimestre de 2024. Esta lição tem por título Um Coração Protegido. Olha aí, se você tiver a sua revista, pegue ela agora. Se você ainda não tem, busque aí a revista online, adquira a revista online junto à CPAD e vamos juntos no nosso aprendizado. Se você não assistiu a lição de número 2, eu vou deixar aí na descrição, primeiro link da descrição, para você assistir a lição de número 2 e assista também a lição de número 1. Agora, vamos lá. Já se inscreveu? Já curtiu esse vídeo? Já compartilhou com alguém? Faça isso porque vale muito a pena essa jornada de aprendizado. Queridos, jovens abençoados, turma abençoada, a lição de número 3 tem esse título maravilhoso, Um Coração Protegido. Quem faz parte aqui do nosso círculo de aprendizagem presencial sabe que o professor Micael não é muito bom de desenho, hein? Não é o meu dom, não é a minha praia, como os jovens costumam dizer. Porém, o coração nas Escrituras poucas vezes está relacionado ao órgão humano que faz aí o bombeamento, a distribuição do sangue. Poucas vezes nas Escrituras o coração tem a ver com isso. Na maioria das vezes, a palavra coração está ligada ao ser humano por completo, conforme nós vamos aprender aqui na aula de hoje. E só para que você tenha uma ideia, no livro de Provérbios, nós temos aproximadamente 70 vezes a expressão coração aparecendo. Gente, isso é muita coisa. São muitas referências, muitas vezes a Bíblia usando essa linguagem, falando a respeito do coração. E na aula de hoje, mais do que nunca, nós precisamos compreender essa ideia bíblica. Por quê? Porque o nosso texto bíblico-alvo está em Provérbios 4, 23, que é um versículo muito famoso, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos em Marcos 12, versículo 30, Jesus falando da nossa responsabilidade de amar ao Senhor de todo o nosso coração. E daqui a pouquinho nós vamos ver uma outra menção de Jesus a respeito do coração. O que nós precisamos entender? Que como jovens cristãos, o nosso coração precisa estar protegido ou guardado. Se você estiver pensando no órgão humano, você vai dizer: irmão Micael, toda a minha caixa torácica, os meus ossos, os músculos que compreendem essa parte frontal anterior do corpo, tudo isso está protegendo o meu coração. A minha pele, ela protege o meu coração.
Agora, como nós não estamos falando do órgão humano, nós precisamos compreender o que é esse coração, e nós comentamos um pouquinho na lição 2, se você não assistiu, link na descrição, para entender então como que nós vamos protegê-lo. E aí eu quero chamar a sua atenção. Por quê? Porque a ideia do coração na Bíblia, principalmente no livro de Provérbios, fala a respeito do ser humano por completo. E eu quero convidar você para vir aqui para a lousa, porque eu vou anotar aí. Coração na Bíblia fala de pensamento, ou seja, a mente, o intelecto. Então, pensamento, sentimento, e aqui nós temos o que é relacionado à alma, aos desejos, aquilo que sentimos que desejamos, e por último, as vontades, que são através das vontades que aparecem as ações. Então perceba, aquilo que eu penso determina aquilo que sinto determina para onde irão as minhas vontades, e as minhas vontades resultam, ou vão resultar, nas minhas atitudes. Sabe qual é o nosso grande desafio? Nós queremos resolver sempre os sintomas, as coisas visíveis, e não nos preocupamos com a raiz dos problemas. Veja isso, querido irmão. Veja isso, querida professora, querido professor. Nós temos a tendência de dizer assim: eu preciso ajudar aquele jovem está precisando de ajuda, aquele jovem não firma, aquele jovem não fica firme aí na igreja, nos pés do Senhor, no grupo dos jovens. Como que eu vou resolver isso? E nós estamos olhando para as ações deste jovem, fraco, imaturo. E essas ações são apenas o resultado. Essas ações são apenas os sintomas de algo muito complexo, que envolve a vida humana por inteiro. Por isso que nós temos que orar, aconselhar e ajudar as pessoas a alinhar seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas vontades, de acordo com as Escrituras Sagradas, de acordo com a Santa Escritura, a Palavra de Deus. Porque se os meus pensamentos, se os meus sentimentos, se as minhas vontades estiverem alinhadas com as Escrituras, as minhas ações é o de menos. Por quê? Porque elas serão boas ações que glorificam ao Senhor nosso Deus. Agora, vejamos um outro ponto. Jesus fala, fantástico isso aqui, gente. Vou até anotar aqui, Jesus fala em Mateus 15, 19, qual que é o texto, pessoal? Você pode repetir aí, você que está assistindo essa aula, Mateus 15, 19. Você sabe que isso é didático, faz parte do aprendizado repetir. Então Jesus diz o quê? Que do coração do homem procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. O que Jesus está dizendo? Que as más ações dos seres humanos, aquilo que o ser humano faz de ruim, na verdade, o problema maior não é o que ele faz de ruim, e sim o problema maior está no seu coração. Ou seja, o problema maior está nos seus pensamentos, sentimentos e vontades. Por quê? E isso, coração, a ideia bíblica de coração, tudo isso vai ter resultado nas atitudes, nas ações. Então perceba, nós precisamos de um coração protegido. Nós precisamos de um coração guardado. E aí eu preciso lembrar você, aluno, que é um aluno dedicado e está vendo essa videoaula,
Você que é um professor dedicado, uma professora dedicada que está aí estudando, preparando o melhor conteúdo da palavra de Deus para levar para os seus alunos. Eu preciso lembrar vocês que nós temos que incentivar os jovens, os mais velhos, os mais novos, todos, a criar uma fortaleza em volta, a criar um muro protetor em torno do nosso coração. Logo, eu estou dizendo, nós precisamos criar uma fortaleza, um muro de proteção sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas vontades. Quem sabe você diz assim, irmão Micael, mas o inimigo, a carne, traz maus pensamentos para mim o dia todo. O que eu vou fazer diante disso? Como eu vou encarar essa luta, uma peleja dessas? Querido, você precisa entender que guardar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, você refletir sobre a palavra de Deus durante o seu dia a dia vai criar um muro de proteção sobre o teu coração. Olha só o que o texto bíblico da leitura bíblica em classe de Provérbios coloca. Olha isso, gente. No seu capítulo 4, Provérbios 4:20 diz assim, atenta para as minhas palavras. Você tem colocado atenção nas palavras de Deus? Será que nós temos colocado toda a nossa atenção na palavra do Senhor? O que é que toma e que chama mais a nossa atenção no nosso dia a dia? Depois nós temos, inclina o teu ouvido. Aí no versículo 21, guarda as minhas palavras no meio do teu coração. Você vai perceber que todos os verbos aqui, atentar, o verbo inclinar, o verbo guardar, você sabe, todo verbo indica uma ação, uma atitude. Agora veja, são ações, são atitudes que são responsabilidade nossa. A pedra preciosa, a palavra de Deus, Ele já nos deu. Agora é nossa responsabilidade, são ordens imperativas do sábio Salomão. Quer ter um coração protegido? Quer ter um coração guardado por Deus? Primeiro, coloque a tua atenção na palavra de Deus. Coloque a tua atenção naquilo que você pensa, sente, deseja sobre a palavra de Deus. Inclina o teu ouvido. Qual que é a ideia de inclinar o ouvido? É alguém interessado. O fato de você estar assistindo essa videoaula demonstra interesse pela palavra de Deus. O fato de você levar uma melhor aula para os seus liderados, para os jovens, para os irmãos, o fato de você se preparar e incentivar as pessoas a estarem na EBD, a estarem no culto para aprender, diz respeito a alguém que está se inclinando para a palavra de Deus. E aí é um desafio para nós. Nesses dias corridos, são tantos compromissos. É o trabalho, a família, a escola, a universidade, o curso, a preparação, o vestibular, os sonhos, a carreira, o namoro, o noivado e etc. E aí a grande pergunta é, como nós vamos ter um coração protegido se não nos inclinarmos, parar um pouco e nos inclinar para ouvir e refletir a palavra de Deus. E por fim, guardar. Você lembra do que o salmista coloca no Salmo 119? Lá no verso de número 11, ele diz, escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
O que é isso? Escondi a tua palavra nos meus pensamentos, sentimentos e vontades, para que as minhas ações sejam abençoadas, não sejam ações de pecado contra o Senhor, o nosso Deus. E aí, nós precisamos lembrar também, o apóstolo Paulo coloca, vou trazer aqui para essa parte mais abaixo, olha o segredo do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, que eu quero ler com você nesse momento, esse versículo bíblico, tão conhecido, que eu quero fazer questão de ler para não esquecer nenhum ponto. Olha o que o apóstolo Paulo coloca, tudo que é verdadeiro. Então vamos lá? Bom, Micael, o que tem que ocupar meu pensamento, sentimento e vontade? Primeiro, aquilo que é verdadeiro. Segundo, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama. E aí Paulo conclui dizendo que tudo aquilo que existe virtude, louvor, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que expressa a bondade, o caráter de Deus, todas essas maravilhosas qualidades, adjetivos fantásticos, em tudo isso pensai. Ou seja, tudo aquilo que é agradável a Deus deve ocupar o nosso pensamento. Agora, deixa eu dar uma dica para você. Eu tenho dito isso para alguns amigos e irmãos que às vezes me procuram sobre esse assunto. Vou até aqui pertinho de você. Olha bem aqui no meu olho. Deixa eu dar uma dica para você. Pare de ouvir, pare de seguir nas redes sociais, pare de acompanhar notícias gospels, sites de fuxicos e boatos gospels. Por quê, queridos? Porque isso não existe. Isso não existe. Ah, não, Micael, aquela página postou isso sobre aquela pessoa, aquela página postou aquilo, olha, saiu aquela notícia, você viu aquilo? Sabe o que eu respondo? Não vi, porque graças a Deus não estou vendo mesmo. Eu não posso, eu não devo ocupar meus pensamentos, meus sentimentos e minhas vontades com lixo. Não posso. Há uma guerra, entenda isso, ajude a sua classe a entender isso. Existe uma guerra que nós como igreja travamos diariamente. Não é contra pessoas, carne e sangue, é uma guerra contra os poderes espirituais da maldade. E se nós ficarmos nos alimentando, pensando, nos enchendo de coisas desprezíveis, desagradáveis a Deus, quem que vai vencer essa guerra? Responde aí para você. Enquanto o professor toma aqui um pouquinho de água para hidratar a garganta, quem vai vencer essa guerra? Se você ficar o dia todo se alimentando, seus pensamentos, sentimentos e vontades com aquilo que não presta, você acha que você vai vencer essa guerra? Impossível. Possível nós vencermos se nós não nos alimentarmos e não nos protegermos com a palavra de Deus. E eu concluo essa aula fazendo convite a você, que você se alimente da palavra de Deus, se alimente de boas coisas, tem muito conteúdo bom da parte de Deus.
em livros impressos, em e-books, em vídeos no YouTube. Deixe de lado, pare de seguir canais, sites, páginas que só colocam, só alimentam as pessoas com aquilo que não é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. A lição tem os seus 4 tópicos. Nos terceiros e quartos vai falar sobre essa ideia de proteger os sentimentos e as emoções. E no quarto, proteger a vontade. E aqui eu quero lembrar você que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, versículo 6, que quem é nascido do Espírito, a sua inclinação não está nas coisas ruins, e sim a sua inclinação é vida e é paz. E se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Então precisamos, como filhos amados do Pai, pedir que o Pai nos encha, nos alimente com a sua palavra, com a sua verdade, com a sua presença, de tudo aquilo que vai contribuir para que Deus seja louvado e o nosso crescimento em pensamentos, sentimentos e vontades que glorificam a Deus. E aí você não vai precisar se preocupar com as ações, porque você terá atitudes que expressam que o seu coração está guardado e protegido por Deus. Guarde essas verdades no seu coração, faça as suas anotações aí na sua revista, medite, estude um pouco mais, leia a revista, leia os textos bíblicos. Você, professor, leve a melhor aula para a sua sala. Você que é um aluno dedicado, leve bons comentários para contribuir com o seu professor. E fique ligadinho aí no canal, porque toda semana 2 videoaulas da EBD, Revista dos Jovens, Revista dos Adultos, a lição 3 já está disponível aí no canal, e 2 aulas de teologia disponíveis para vocês. Se você não curtiu esse vídeo e está aí até agora, faça isso. Escreve aí assim, estou aqui aprendendo e alimentando o meu coração. Escreva aí para que o professor saiba que você ficou até o final. Lembre de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém. Deus abençoe você. Valeu!